Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas desta tarde. Hoje com a presença da Gabriele Cury. Ela é doula e a gente vai conversar sobre as questões relevantes para a maternidade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada pelo espaço. Gabriele, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, da formação como doula. Explica pra gente. Então, eu acho que é bom começar, apresentando o que a doula é, o que a doula faz. A doula é uma profissional treinada para o alívio da dor e para que ela possa oferecer para as gestantes e para suas famílias informação, apoio físico e emocional durante a gestação, o trabalho de parto e o pós-parto. A formação da doula é uma formação livre, hoje em dia ainda não é uma profissão, como por exemplo jornalista. Então, a formação da doula pode ser feita por cursos livres e complementada com outros cursos. Está tramitando no Senado Federal o projeto que transforma a doula em profissão, assim como enfermeiro, médico, mas hoje nós somos uma ocupação. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho como é a tua atuação aqui no município do Rio Grande. Eu sou doula formada desde 2013 e atuo aqui no município de Rio Grande desde 2017, que foi quando eu voltei para cá. Eu fiquei alguns anos fora da cidade, morando em outro município, e quando eu voltei para Rio Grande já voltei atuando como doula. Sou formada então desde 2013 e de 2017 para cá eu venho atuando acompanhando famílias que me procuram e que buscam informações, que buscam uma forma mais respeitosa de receber os seus bebês. E a gente atua também, não só eu, mas as outras doulas aqui do município, além de atuar no 1 para 1 com cada um das famílias que nos procuram, também de forma a promover a atuação da doula e a atuação da humanização do nascimento em vários âmbitos. Então a gente esteve envolvida com o projeto de lei das doulas, que foi aprovado em 2018, depois com a implementação das doulas que puderam passar a entrar nos hospitais aqui de Rio Grande desde o final de 2022, e assim a gente vem indo também, se mobilizando não só com as famílias, mas também para que toda a sociedade possa colher os frutos de uma atenção mais respeitosa para o parto. E a profissão de doula, ela já existe há muito tempo, né? Tu falou que atua há 13 anos, mas é mais recente agora esse conhecimento e as informações que as pessoas estão espalhando, né? Exatamente. Na verdade, o parto, ele sempre foi um evento de mulheres. Se a gente remonta ao parto, antes dele vir para o ambiente do hospital, o parto ele já era um movimento de mulheres, onde as mulheres mais sábias, as mulheres que já tinham passado por esse processo, se encontravam para apoiar, para cuidar, para encorajar aquela mulher que estava parindo e que estava adentrando nesse mundo da maternidade. Só que recentemente, quanto mais os partos foram ganhando tecnologia, foram entrando os médicos e os hospitais no meio dessa cena, mais ele deixou de ser um evento familiar para se tornar um evento médico, um evento clínico. E a presença da doula é um pouco dessa retomada desse aspecto de encorajamento, desse aspecto mais familiar, de entender o parto como um processo que pertence àquela família e não à instituição hospitalar. Então, a função da doula ela é nova em termos de conhecimento, em termos de profissão mesmo, mas ela remonta a uma coisa muito antiga, que são mulheres mais experientes apoiando outras na sua jornada de maternar. Nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho e a minha experiência como gestante, a gente ouve muitos casos de mães, né, que tiveram partos traumáticos, falam que sofreram muito e não pretendem mais ter filhos, outras que foi bem tranquilo. E é desses traumas realmente que a doula cuida, né? A doula ela busca, na verdade, prevenir que esses traumas aconteçam e acolher as mulheres que também já passaram por situações que não foram legais, que querem ressignificar essas suas histórias para os novos partos que elas possam vir a ter. Mas a verdade é que, assim, a mulher quando está grávida, não importa as escolhas que ela faça, ela vira um para-raio de palpite, né? Então, tudo que a mulher grávida opta, vou fazer A, vou fazer B, vou fazer parto normal, vou fazer cesárea, sempre tem alguém para dar um palpite, para dar um conselho não solicitado, para dizer uma informação que não precisa para aquela gestante, não é verdade? É muito verdade. Então, o papel da doula é fazer o quê? É informar essa mulher, informar essa família com base nos desejos dela. Então, dizer assim, olha, eu desejo um parto normal. Olha, qual é o melhor caminho para tu ter um parto normal? Quais as opções que a gente tem aqui na nossa cidade, na nossa região, para que tu tenha o mais perto daquilo que tu desejou? Quais são os prós, quais são os contras? O que tu pode escolher? O que é teu direito? O que é violência? O que tu não precisa aceitar? Então, nosso papel enquanto doulas, e falo isso por todas nós, ele não é de chegar para ti e dizer assim, tu tem que fazer tal coisa. E sim de dizer, ó, aqui são as opções que tu tem. O que tu acha que faz sentido na tua história? Pra gente não ser também mais um palpiteiro chegando na cena e dizendo para aquela mãe como que ela deve construir a história dela e a maternidade dela. E nesse período que a mulher ela tá grávida, é um momento de sensibilidade, né? Porque ela tá gerando outro ser, ela tem
Então, todo esse cuidado de o que eu devo fazer. Às vezes, algumas mulheres estão tão vulneráveis que acabam que esses palpites atrapalham realmente, né, Gabriele? E relatos de mães, de avós, isso atrapalha muito ainda, né? Exato. Atrapalha porque as pessoas dão o conselho na melhor das intenções. Ninguém dá o conselho para aterrorizar. Às vezes é para alertar, para dizer como é que foi com ela. A gente sabe que existe uma boa intenção por trás do ato de avisar. Mas a mulher está num momento de muita fragilidade, de muita insegurança, muitas vezes com medo de fazer uma escolha e não ser a escolha mais acertada para ela ou para o seu bebê, ou de ela escolher por uma coisa e dizerem, tu tá sendo caprichosa, tu tá sendo egoísta, ou de fazer uma outra escolha que não é a que a família concorda e ser julgada e ser responsabilizada se algo não der certo. Então é uma coisa muito difícil. E a gente diz que a informação ela é um antídoto para o medo. Então, não que a informação vai fazer assim, perdi todos os medos, não vou ter medo de mais nada. Mas assim a gente consegue escolher com mais clareza, ver o que faz sentido pra gente e poder também rebater os argumentos dos outros quando tentarem nos responsabilizar por coisas que são da nossa escolha, né? E a gente tem todo o direito de escolher o nosso quando é a nossa vez de maternar. E a doula é aquele ombro amigo, na verdade, né? Onde tu vai tirar tuas dúvidas, porque normalmente tem muitas mulheres inseguras, né? E não conseguem tirar também as dúvidas com o esposo, que também é tão inseguro quanto, pode ser a primeira gestação, algo novo, né? E a doula, ela vem justamente para dar esse auxílio, esse apoio, encorajamento, né? É uma profissão muito linda. Ai, muito obrigada. É verdade, eu digo que sempre, não importa quantos filhos a gente tem, é sempre a primeira viagem. Porque é sempre a primeira vez que tu tá gestando aquele bebê, é sempre a primeira vez que tu vai ganhar aquele bebê. Então não importa se tu já teve 1, 2, 5 gestações, é sempre a primeira vez que tu tá gestando aquele filho. E com isso as particularidades, a história, mesmo os medos, as histórias, os traumas das gestações anteriores para as mulheres que já tiveram outros filhos, ou os relatos das histórias da família podem vir a não atrapalhar, mas a interferir nas decisões e nas opiniões que aquela mulher vai ter. Então a doula ela é isso, a doula ela é um amparo, uma forma de estar informada sem ser julgada. E ela é também, a gente sempre brinca, a doula é a primeira a chegar no parto e a última a sair, né? Então ela cria ao longo da gestação um vínculo muito forte com a gestante, para que a gestante possa ter confiança de perguntar aquilo que ela tem vergonha de perguntar para o médico, muitas vezes. Essa pergunta é boba, não vou querer fazer para o médico. Pergunta para a doula, de abrir, de conversar coisas que ela não está tendo segurança de conversar com seu esposo, com seu companheiro, que, não sei como é que ele vai ler, se ele vai entender, ele é homem, não sei se ele vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Então é uma mulher que tá ali junto, que tá apoiando, que tá fazendo junto com ela a caminhada até a chegada daquele bebê. Então ajudando ela a se preparar não só para o parto, mas também para um pós-parto, para um puerpério mais tranquilo, mais leve, porque a gente sabe que o puerpério é uma barra, né? É um momento de muitas mudanças e que ela precisa também estar amparada. Gabriele, como tá a aceitação aqui no município atualmente com a tua profissão? Tá ótima. Tem melhorado muito. A gente até falou um pouquinho, né, que vem tendo um movimento de aceitação mais recente. A gente teve alguma influência de vários fatores externos, como, né, a mobilização pela lei das doulas. Aqui em Rio Grande tem uma lei municipal das doulas que garante a presença da doula além do seu acompanhante de escolha, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados, independente se tu vai ganhar pelo SUS, pelo convênio ou pelo particular. Tu tem o direito a ter a tua doula junto contigo, além do acompanhante. A gente tem essa lei desde 2018, mas na prática aí teve Covid, teve toda aquela mobilização pela saúde e a gente só passou a entrar em 2022. Então, tanto em 2018, quando a lei foi aprovada, quanto em 2022, quando as doulas passaram a entrar, a gente observou um aumento grande assim na procura, no conhecimento do que a doula é, do que a doula faz, qual é a importância. E hoje a gente tem também um curso de doulas comunitárias, que é realizado em parceria entre a Escola de Enfermagem da FURG, o hospital, o HU FURG e a Associação de Doulas do Rio Grande do Sul. É um curso que tem a duração de 1 ano e que também oferece o serviço de doulas de forma voluntária dentro do HU, o que ajuda também a construir mais doulas na cidade e a disseminar o trabalho que elas fazem. E se alguém está nos assistindo e tem interesse de fazer esse curso?
Como é possível? O curso de doulas do HU-FURG, o daqui especificamente, ele abre inscrições uma vez por ano, normalmente no mês de agosto, porque o curso tem duração de 12 meses. É um ano de curso, sendo que são um ano de aulas teóricas e nos últimos 6 meses desse um ano elas também têm estágios práticos. Tá? Então a gente tem esse curso com duração de um ano, tem seleção, porque são muitos candidatos. Na última turma nós tivemos 300 inscritas para 40 vagas e todas as informações consegue encontrar tanto no site do HU-FURG, quanto nas redes sociais do HU e da Associação de Doulas do Rio Grande do Sul, a ADOSUL. Então, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre esse cuidado da doula. Quando uma mulher gestante te procura, tem um período certo para ela procurar durante a gestação? Ou muito cedo, muito tarde? Olha, enquanto não nasceu, dá tempo. Enquanto não nasceu o bebê, a gente consegue mudar os planos, consegue fazer aquilo que a mulher deseja que seja feito. Então, por mais que a mulher procure lá no finalzinho, a gente sempre consegue encontrar uma forma de desenvolver um trabalho, de dar mais segurança para ela, de apresentar as opções como a gente vinha falando. Mas assim, o quanto antes essa mulher procurar a doula, melhor. Mais tempo ela tem para se vincular, mais tempo ela tem para tirar dúvidas, para criar confiança, para criar essa relação bacana que a doula costuma ter com a gestante. Então não tem muito cedo, né? Engravidou já tá ok. E não tem muito tarde. Enquanto não nasceu, dá tempo e a gente consegue fazer um trabalho super bacana com as gestantes. E o atendimento da doula serve também para o parto cesárea ou só para o normal? Normalmente, as gestantes que procuram as doulas, elas têm um viés de querer ir para o parto normal, de querer tentar um parto normal. Obviamente, nem todas vão ter parto normal, muitas vão precisar de uma cesárea, seja uma cesárea antes do trabalho de parto, a maioria delas uma cesárea dentro do trabalho de parto, daquelas que acabam em cesárea, né? Mas as mulheres que vão ter uma cesárea também podem se beneficiar das orientações da doula. Por quê? Porque a doula pode te ajudar a saber o que esperar numa cesárea, principalmente quando é o primeiro filho, que a gente nunca passou por aquela experiência, não sabe o que a gente pode exigir, porque a gente costuma falar muito de violência no parto normal, no parto vaginal, mas a gente esquece de falar que também existe violência na cesárea, e de que, por exemplo, a mulher que opta pela cesárea, ela não precisa ficar sozinha na recuperação, sem o seu bebê, sem o seu acompanhante, que é direito dela de estar com os dois, é direito dela botar o bebê para mamar ainda na sala de cirurgia, que ela pode fazer também um plano de parto na cesárea. E isso daí a doula pode ajudar informando ela quais, né, são as indicações de separar ela do bebê, quais são os motivos e quais são as coisas que ela pode exigir, mesmo na cesárea, mesmo se for agendada a cesárea no momento que for. Gabriela, a gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Gabriele Cury. Ela é doula. Gabriele, a gente conversou bastante já no primeiro bloco, né? Como é a formação da doula, como ela pode ajudar, auxiliar, as dúvidas que as gestantes têm normalmente, né? E nesse segundo bloco eu queria te perguntar como é a atuação da doula dentro ali do parto, né? Da sala de parto. Como os médicos reagem a isso, a essa ajuda? A atuação da doula durante o trabalho de parto, muitas vezes ela começa antes da ida para o hospital. Então, quando a mulher está sentindo já as primeiras dores ou quando viu que a bolsa rompeu, ela normalmente já avisa a doula antes de se mobilizar para o hospital. E muitas vezes a gente tem tempo de se encontrar em casa, naquele início do trabalho de parto, para ajudar que a mulher não interne tão cedo, não vá tão antes para o hospital. E assim evitar intervenções desnecessárias e evitar ficar muito tempo fora de casa, muito tempo internada no hospital. Quando a gente chega no hospital hoje, dá para dizer que aqui em Rio Grande, felizmente, a imensa maioria dos profissionais nos recebe muito bem. Não só médicos, mas toda a equipe dos hospitais, de enfermagem, todo mundo na cena costuma nos receber muito bem. Inclusive tem equipes que a gente brinca que ficam contentes quando vê que tem doula, diz, coisa boa, tem doula, então vai ser mais tranquilo. Porque estão já acostumados a ver que a doula é uma presença que mina aquele casal, né? Normalmente o casal de informação, de segurança, de tranquilidade. Então são pacientes que costumam estar mais confiantes, mais informadas, mais seguras daquilo que vai acontecer. E isso acaba favorecendo não só para o desenrolar do parto, mas para a atuação de toda a equipe. Durante o trabalho de parto, o que a doula vai fazer então? Ela auxilia com posições, sugere posições que podem facilitar o parto, que podem auxiliar no alívio da dor.
usa técnicas para aliviar a dor, como, por exemplo, massagens, aromaterapia, condições de favorecer o ambiente, então de preparar o ambiente, deixar mais escurinho, deixar mais bonitinho, para que aquela gestante fique se sentindo mais em casa, mais tranquila. Coloca uma música, sugere um banho. Então, a gente usa muito dessas técnicas de apoio não farmacológicas, que a gente chama, né, não medicamentosas, para favorecer a experiência da gestante no parto. E não só da gestante, porque como a mulher fica mais tranquila, normalmente o marido, que é a parte apavorada do parto, consegue também relaxar e ficar mais tranquilo e mais confiante de que tá tudo certo, que tá tudo bem. Gabriele, e quais os desafios que as mulheres gestantes enfrentam normalmente? Tu acompanha? As mulheres enfrentam diversos desafios, desde uma assistência inadequada no pré-natal, né? Então a gente vê ainda hoje, infelizmente, muitas mulheres, mesmo que tenham várias consultas de pré-natal, ainda não têm, muitas vezes, o diagnóstico correto, o tratamento correto de condições de saúde na gestação, e isso vai refletir no parto. Então é muito importante que as gestantes escolham profissionais atualizados para fazer o seu pré-natal, para acompanhar, que não basta só ter as consultas, mas tem que ter as consultas e tem que ter os diagnósticos e os tratamentos adequados. As mulheres ainda enfrentam também muita falta de informação delas e dos acompanhantes. A gente vê que tem muitos acompanhantes que não se preparam para o parto e isso impacta muito negativamente, que, por exemplo, a mulher está lá querendo um parto, sabendo tudo o que vai acontecer, e aí o acompanhante só quer ir embora dormir. E aí começa o acompanhante, daqui a pouco está pedindo uma cesárea, o acompanhante está pedindo que alguém faça alguma coisa quando está tudo bem. E ele só não sabe que está tudo bem porque também não se interessou, não procurou informação, não fez parte daquele processo de preparação como deveria fazer. Além disso, a gente ainda enfrenta, infelizmente, não é a maioria, mas ainda tem um número considerável, e não só aqui, mas em todo o Brasil e todo o nosso estado, de profissionais desatualizados, de profissionais que ainda têm condutas que são violentas, que são inadequadas e que fazem com que as mulheres tenham uma experiência negativa de parto, uma experiência que poderia ter sido melhor. Então, por exemplo, separa o bebê da mãe assim que nasce, sem necessidade, leva o bebê para pesar e medir quando ele devia estar no colinho da mãe dele, o bebê acabou de sair de dentro da mãe, deixa ele com a mãe dele, tá tudo bem, se os dois estão saudáveis, estão bem de saúde, deixa um com o outro. De fazer intervenções quando não precisa, intervenções que a gente sabe que não tem benefício, que só fazem mal, como, por exemplo, o corte, né, a episiotomia, que é aquele corte que se faz no períneo, no parto vaginal, que ainda é comum e que a gente hoje já sabe que não tem indicação de ser feito. Então, a gente ainda vê que as mulheres sofrem com essas questões inadequadas da assistência e com a falta de apoio para que elas façam aquilo que elas desejam, sem que elas sejam julgadas, né, que elas encontrem verdadeiro apoio, tanto na família quanto nos profissionais da saúde, para que elas possam escolher e ser acolhidas e serem respeitadas nas suas decisões. E tem mulheres que ainda nem têm esse plano, né? Esse desejo por alguma coisa, porque não sabe nem por onde começar. É muito comum, né? Muito. É muito comum. A gente pensa, né, que no Brasil, quase 60% das gestações não foram planejadas. Então, a cada 10 mulheres que engravidam, 6 não estavam planejando. Muitas das que não estavam planejando não queriam estar grávidas. Que essas mulheres consigam ter na rede básica, tanto na rede privada quanto na rede pública, acesso à informação de qualidade, não uma informação enviesada de um profissional que gosta de X ou gosta de Y e quer fazer, mas para que elas se sintam assim, ok, as opções que temos são essas, com as minhas condições de saúde é isso que é possível fazer, o que que eu quero, o que que tem de prós e contras em cada opção. Falta também espaço em que as mulheres possam conversar com outras mulheres que estão vivendo o mesmo momento. Porque acaba assim que a gente vai para o pré-natal, tu já fez pré-natal, eu já fiz pré-natal, a gente entra na consulta, conversa com o médico, trata das questões objetivas. Quanto ganhou de peso, como que está o tamanho da barriga, se o coração do bebê está bem, se ele está na posição adequada, como que estão os exames. Mas falta ainda a gente conversar com outras mulheres. E aí, quais são os medos que vocês estão sentindo? Eu também estou sentindo medo. Quais são as mudanças que vocês estão observando? A gente percebe que as mulheres são muito carentes de se encontrar entre mulheres para sentir como está a gestação, sentirem que não estão sozinhas, sentirem espaços seguros que elas podem se expressar e que elas podem tomar decisões. E a gente falou um pouquinho antes sobre as consultas, né? Que tem mulheres que fazem muitas consultas, mas não têm algumas informações, mas tem mulheres que não fazem consultas e ficam totalmente perdidas. E eu gostaria que tu falasse e ressaltasse a importância da consulta pré-natal, tanto para a mãe quanto para o bebê. O pré-natal, a consulta pré-natal com os profissionais adequados. Então, assim, no posto de saúde tu vai encontrar consultas alternadas com enfermeira e médico, e isso é um sistema maravilhoso. As pessoas não precisam pensar
que o posto de saúde, que o SUS faz isso, que é para economizar. Não, é um modelo comprovadamente benéfico de alternância da consulta entre o enfermeiro e o médico, principalmente nos casos da gestação que é de baixo risco, né, que não tem nenhuma complicação, ou como acontece na maioria das vezes no sistema privado, que a consulta é sempre com o médico obstetra que tu escolheu, né? Mas é muito importante fazer as consultas no tempo certo, fazer os exames no tempo correto, fazer tudo aquilo que foi prescrito, que foi orientado, porque a imensa maioria das complicações que aparecem no parto podem ser prevenidas e podem ser detectadas ainda na gestação. Então, as complicações mais comuns, né, como a pressão alta na gestação, a diabetes gestacional, são questões de fácil detecção, são questões que são tratáveis ao longo da gestação e que podem evitar complicações sérias, não só para a mãe, mas também para o bebê. Então, podem trazer consequências gravíssimas para a mãe e para o bebê e podem ser evitadas facilmente. Indo na consulta direitinho, mas eu não sei onde eu vou. Pode ir em qualquer posto de saúde que te encaminho. Não consigo ir no posto, procura o médico que vai te atender. Quero ganhar no SUS, mas fiz o convênio, fiz o pré-natal no particular. Posso? Pode, é só chegar para ganhar. O hospital não pode negar o atendimento porque tu não fez o pré-natal no SUS também. Então, assim, aproveitem o sistema que a gente tem de saúde, que é de porta aberta, né, que favorece esse atendimento. E busquem atendimento, não fiquem sem pré-natal, porque é muito, muito, muito importante para a saúde da mãe e do bebê. Gabriela, que na nossa conversa a gente já falou sobre o cuidado antes, né? O cuidado durante e o pós. Eu queria que você falasse um pouquinho do pós, depois do parto. O pós é um momento delicado, né? O pós é um momento delicado porque a mulher, ela se encontra naquele lugar onde ela não é nem a mulher que era antes, então o corpo está diferente, as sensações estão diferentes, ela ainda está se recuperando, independente se ela teve um parto normal ou uma cesárea, ela sente dor, ela sente desconfortos, as mamas estão cheias, o bebê está querendo mamar, está chorando, muitas vezes o seio está doendo, está sangrando. Então, o que a gente pode dizer sobre esse momento, né? Que é um momento que é muito delicado, que as mulheres, de preferência, precisam ter uma rede de apoio. A gente sabe que não é a realidade de todas, infelizmente, mas aquelas que podem ter uma rede de apoio, abusem da rede de apoio, né? Peçam o que precisam de ajuda, peçam também que a família dê espaço quando elas precisam, para que elas possam cuidar do bebê da sua maneira. Peçam ajuda de profissionais capacitados. Então, tá com dificuldade na amamentação? Procura uma consultora de amamentação, a doula também pode te apoiar. Não tem condições de procurar uma consultora ou uma doula? Procura o banco de leite do HU. O banco de leite do HU é de graça, funciona para todo mundo, não é só para quem ganhou no HU. E eles fazem um trabalho belíssimo de orientação para amamentação. Porque eu sei que o puerpério não é só a amamentação, mas eu sei que é uma das coisas que mais nos toma tempo, energia e preocupação assim que o bebê nasce, porque a gente quer saber que o nosso filho está nutrido, está sendo alimentado adequadamente. Então, assim, puerpério é um período de grandes mudanças, intensas, difíceis de lidar, mas que com paciência, com apoio, com tranquilidade, um pouquinho de cada vez a gente vai conseguindo se organizar, se encontrar nessa nova rotina, nesse novo espaço. Mas procurem ajuda, né? O que a gente pode deixar de mensagem, eu acho, para as mães é procurem ajuda se sentirem necessidade. E a gente até trouxe também aqui no programa o pessoal da FURG, ele falou sobre aleitamento materno e a importância também da doação, né? Porque tem uns bebezinhos muito pequenininhos na UTI que necessitam dessa doação. Eles precisam de 80 litros por mês e às vezes eles não recebem nem 40. Então, eles estão abertos sempre para receber essa doação. Esse cuidado que a mãe tem com o bebê, ela pode ter com o bebezinho também, que está lá precisando de cuidados, né? Com certeza, e é muito importante que as mulheres saibam que o leite materno é igual amor de mãe. Quanto mais a gente dá, mais tem, né? Então, o leite materno, se eu doar leite, vai faltar para o meu bebê. Não, se eu doar, vai produzir mais para alimentar o meu bebê. Então, a mulher pode ligar para o banco de leite, eles vão em casa para fazer a coleta, eles vão em casa toda semana com um horário marcado para recolher no conforto da tua casa aquele leite. Tu não precisa doar um potão inteiro, só consiga um pouquinho, aquele pouquinho já ajuda muito. Mas a gente que está dentro do hospital, que vê as famílias na porta da UTI neonatal, a gente sabe como aquele pouquinho de leite faz a diferença, e é a diferença muitas vezes entre a saúde e a doença daqueles bebês que nem tu disse que são tão pequenininhos e que estão lá esperando. E precisam de tantos cuidados, né? Exatamente, exatamente. Outra coisa no pós-parto que a gente ouve muito falar também é aquela dúvida da mãe. Será que eu tenho leite suficiente? O meu bebê está tomando a quantidade suficiente? Será que eu estou produzindo? O que eu faço para produzir? Tem receitas malucas na internet. E aí?
que tu fala pra gente? Tem receitas malucas na internet, tem de um tudo, né? Desde os antigos que davam canjica pra gente até cansar pra gente produzir bastante leite. Mas a receita infalível para a produção de leite é uma só, é bebê sugando livremente no peito. Quanto mais o bebê suga, mais leite a mama produz. E o que é bom, então, para produzir leite? Deixar aquele bebê sem ele ter nenhum outro tipo de bico artificial. Ou seja, não dá bico, não dá chupeta, não dá mamadeira. Pelo menos nesse início, né? O ideal é não dar, mas a gente sabe que na realidade cada família vai escolher o que faz sentido para si. Mas que nesse início, pelo menos, não se dê bico, não se dê chupeta, não se dê mamadeira. Aí o bebê vai estimulando a mama e a mama vai aprendendo o ritmo do nenê, o quanto precisa produzir para que ele fique saciado. Gabriela, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria que tu deixasse um recadinho para essas mães que têm interesse em buscar mais informações. Busca uma doula, não importa a via de nascimento que tu queres, não importa se está no início ou se está no fim da gestação, procura uma doula para te ajudar, para te apoiar, para te informar e para te acolher. A gente tem hoje em Rio Grande cerca de 30 doulas, então a gente tem muita opção de doula. Uma doula com certeza vai se encaixar com aquilo que tu gosta, com aquilo que tu acredita, vai rolar uma química legal e vocês vão conseguir se entender, e eu tenho certeza. Porque a ciência diz, e não só a ciência, mas a gente vê no nosso dia a dia, que a experiência de ser acompanhado por uma doula faz toda a diferença e transforma a assistência ao parto e ao nascimento. Tá certo, então, Gabriela, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigada. E para você que me assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até o próximo Sala de Entrevistas.